Imagina a seguinte cena. Você chega em Paris, entra no apartamento que alugou pelo Airbnb, olha pela janela e vê uma coisa que parece tão simples, tão banal, mas que te deixa com uma pulga atrás da orelha. Não tem varal. Não tem aquela estrutura de cordas ou aquela armação de alumínio que sua mãe usava no quintal desde que você era criança. Não tem nada. E aí você olha para o apartamento do vizinho. Nada. Para o prédio em frente. Nada. Você vai para a Alemanha, para o Reino Unido, para a Holanda, para a Suécia. Nada. Nada, nada e nada. E aí você começa a se perguntar: cadê a roupa molhada dessas pessoas? Onde é que ela seca? No Brasil, o varal é quase um membro da família. Tá ali no quintal, na janela, na sacada, na área de serviço. Em dia de sol, qualquer favela, qualquer condomínio fechado e qualquer apartamento de classe média tem aquelas roupas balançando ao vento como bandeiras de um ritual cotidiano que ninguém questiona. A vizinha, que estende a roupa cedo demais e acorda o prédio inteiro com o barulho do varal dobrável. A camiseta que caiu no quintal do vizinho e criou um incidente diplomático entre os apartamentos. Isso é Brasil, isso é vida, mas na Europa não é assim. E o motivo pelo qual não é assim vai te surpreender muito mais do que você imagina. Porque não é só uma questão de clima, como muita gente acha de cara. É claro que chovendo o tempo todo complica as coisas, mas isso é só a superfície. Por baixo dessa explicação fácil tem uma história que envolve leis, condomínios, preconceito de classe, indústria bilionária, de política ambiental e uma visão de mundo completamente diferente sobre o que é público e o que é privado. E o mais fascinante é que quando você entender tudo isso, vai olhar para o seu próprio varal com outros olhos. Porque tem um detalhe que a maioria das pessoas não sabe. Em vários países da Europa, estender roupa do lado de fora é proibido. Não desaconselhado, não mal visto. Proibido mesmo, com multa. E essa proibição não nasceu do clima. Nasceu de algo muito mais antigo e muito mais revelador sobre como a Europa pensa o espaço, a classe social e a ideia de civilização. E tem mais, porque quando você souber de onde veio essa ideia, vai entender por que ela está chegando. De forma bem mais discreta, em certos condomínios brasileiros também. E aí a coisa fica perturbadora de verdade, né? Fica comigo porque esse vídeo não é sobre varal. É sobre como uma corda esticada entre dois pontos conta na história de séculos de cultura, economia e poder. E eu te garanto que você vai sair daqui vendo isso com outros olhos. Vamos começar pelo começo, porque antes de entender o que acontece hoje na Europa, precisa entender o que aconteceu lá. E esse contexto muda tudo. Durante a maior parte da história, secar roupa ao sol era a única opção que existia. Não havia secadora, não havia lavanderia automática, não havia absolutamente nada além do sol, do vento e de uma corda ou um arbusto para pendurar as peças. Isso valia tanto para um camponês no interior da França quanto para essa família real inglesa. O sol era democrático nesse sentido. Mas claro, as classes mais altas tinham quintal fechado, jardins privados, espaços onde a roupa ficava fora da vista do público. Os pobres, que moravam amontoados em cortiços e vielas, penduravam roupa em janelas, becos e fachadas porque não tinham outro lugar. E foi aí que começou tudo. Na Europa do século XIX, especialmente durante a Revolução Industrial, as cidades explodiram em população. Londres, Paris, Berlim, Milão, todas viraram caldeirões humanos onde gente de toda classe e condição vivia junta, apertada, sem infraestrutura. E nesse contexto, a roupa pendurada na janela virou símbolo de pobreza, de desordem, de falta de civilidade. As classes médias e altas que estavam emergindo naquele período tinham um medo quase patológico de ser confundidas com os pobres. Então começou um processo muito gradual, mas muito consistente, de associar a roupa visível no espaço público com algo vergonhoso, algo que revelava pobreza e ausência de refinamento.
E aí você deve estar pensando, mas isso foi no século XIX, o que isso tem a ver com hoje? Tem tudo. Porque esse preconceito não sumiu. Ele foi institucionalizado. No início do século XX, quando as cidades europeias começaram a se reorganizar e a criar regulamentos de convivência urbana, nessa visão de que roupa pendurada do lado de fora é coisa de pobre, entrou nos códigos, nas normas de condomínio, nas leis municipais. Em vários países, especialmente na Europa do Sul, que tentava se modernizar e se alinhar ao padrão do Norte, considerado mais desenvolvido, vedar a exposição de roupas passou a ser uma forma de sinalizar progresso, de mostrar que a cidade estava organizada, que era moderna, que era civilizada. A roupa no varal virou metonímia de atraso. Isso é fascinante e assustador ao mesmo tempo, percebe? Uma prática completamente funcional, sustentável, gratuita, foi criminalizada não por razões técnicas, mas por razões de imagem, de classe, de narrativa sobre o que é ser uma cidade desenvolvida. Mas, calma, porque tem mais uma camada aqui que a maioria das pessoas não percebe. Na segunda metade do século XX, especialmente a partir dos anos 50 e 60, a Europa ocidental viveu um boom econômico enorme, o chamado período de ouro do capitalismo pós-guerra. Renda aumentando, classe média se expandindo e, com isso, o consumo de eletrodomésticos explodindo. E aí entrou em cena um aparelho que mudou completamente a relação da Europa com a roupa molhada, a secadora elétrica. Nos Estados Unidos, a secadora já era comum desde os anos 40. Na Europa chegou um pouco depois, mas quando chegou, chegou com força. E a indústria fez exatamente o que a indústria sempre faz. Vendeu a secadora não como uma coisa conveniente, mas como um símbolo de modernidade. Ter secadora era sinal de que você tinha chegado em algum lugar. Era sinal de que você não precisava mais depender do sol, daquele sol imprevisível e incontrolável, como os pobres dependiam. A secadora era controle, era tecnologia, era progresso. E aqui, a história começa aqui a se cruzar com o clima de uma forma mais interessante do que a explicação simples que todo mundo dá. Olha só. É verdade que na Europa do Norte, especialmente no Reino Unido, na Irlanda, na Escandinávia, chuva e frio são a regra, não a exceção. Num país como a Inglaterra, você pode ficar semanas sem ver sol de verdade. Secar roupa do lado de fora num cenário desses é uma aventura de múltiplos dias. Então faz sentido que a secadora resolva um problema prático real naqueles lugares. Mas aí você vai para a Espanha, vai para o sul de Portugal, vai para a Itália, para a Grécia. Sol o ano inteiro, temperatura alta, vento seco. As condições climáticas são praticamente idênticas às de boa parte do Brasil. E mesmo assim, nas grandes cidades dessas regiões, especialmente em apartamentos de classe média para cima, o varal sumiu. Por quê? Porque o clima explica parte da história. A outra parte é cultural, econômica e política. E essa parte é a mais interessante. Nas cidades italianas e espanholas, a proibição de estender roupa em locais visíveis da fachada existe em muitos condomínios e em vários municípios. Roma, Milão, Barcelona, Madrid, todas têm regulamentações que limitam onde e como você pode expor roupa para secar. A justificativa oficial costuma ser estética. A cidade tem que manter uma aparência ordenada, especialmente em regiões turísticas. Mas a raiz é a mesma de sempre. Aquele preconceito do século XIX que nunca foi resolvido de frente, só foi recodificado em lei. E tem um dado que é ao mesmo tempo fascinante e revelador. A Itália é um dos países com maior penetração de secadoras da Europa. Não porque o clima exija, mas porque a pressão social, cultural e legal tornou o varal externo uma opção cada vez menos aceitável. A secadora virou necessidade fabricada. A indústria agradece. Agora para e pensa comigo numa coisa. A secadora elétrica é um dos eletrodomésticos mais ineficientes em termos de consumo de energia que existe. Dependendo do modelo, ela consome entre 2 e 4 vezes mais energia do que a lavadora. E a Europa
que se posiciona como líder mundial em sustentabilidade, em redução de carbono, em transição energética, tem uma dependência enorme de um aparelho que, literalmente, queima eletricidade para fazer o que o Sol faria de graça. Essa contradição não é pequena e ela está começando a criar um debate real político dentro da União Europeia. Em 2022, quando a crise energética causada pela guerra na Ucrânia disparou os preços da eletricidade na Europa, vários governos começaram a lançar campanhas pedindo para as pessoas reduzirem o consumo. E aí apareceu algo que parece saído de uma comédia: autoridades europeias incentivando os cidadãos a voltarem a usar varal. Isso mesmo, governos que durante décadas permitiram ou até estimularam normas que proibiam o varal externo, agora pedindo que as pessoas o usem. Alguns países tiveram que suspender temporariamente regulamentações locais para permitir isso. A contradição se tornou visível demais para ignorar. E é aqui que a história fica realmente interessante, porque essa crise abriu uma fratura que estava escondida há muito tempo. Dentro da Europa existe uma divisão que as pessoas de fora nem sempre percebem. O norte industrializado e rico, historicamente mais frio, mais protestante, com uma relação diferente com o espaço público e a demonstração de vida privada. E o sul mediterrâneo, historicamente mais quente, mais católico, com uma cultura de vida, na rua, de vizinhança, de espaço compartilhado que é muito mais parecida com o Brasil do que com a Alemanha ou a Suécia. E o varal é um símbolo preciso dessa divisão. Na Grécia, em partes do sul da Itália, em bairros populares de Portugal e Espanha, o varal não desapareceu, ele resiste. Nas vielas de Nápoles, nas ilhas gregas, nos bairros históricos de Lisboa, roupa pendurada entre janelas é parte da paisagem, parte da identidade, parte de um modo de vida que se recusa a ser substituído por uma máquina cara, que consome energia que você paga. Mas nesses mesmos países, nas capitais, nos bairros nobres, nos condomínios modernos, o varal é invisível, banido pela norma de condomínio ou pelo olhar dos vizinhos, que é às vezes mais eficaz do que qualquer lei escrita. E lembra daquela pergunta que eu deixei lá no começo, sobre o varal chegando disfarçado nos condomínios brasileiros? É aqui que a resposta começa a aparecer. O Brasil tem uma relação completamente diferente com o varal. Aqui, estender roupa sempre foi prático, funcional e sem qualquer conotação de vergonha para essa maior parte da população. Com um clima que na maioria do território garante sol durante boa parte do ano, com uma cultura de quintal e área de serviço, que faz parte da arquitetura residencial desde os tempos coloniais, o varal nunca precisou ser defendido porque nunca foi atacado de frente. Mas alguma coisa está mudando e vale a pena prestar atenção. Nos últimos 20 anos, com a expansão dos condomínios fechados e dos empreendimentos de alto padrão nas grandes cidades brasileiras, especialmente em São Paulo, Rio de Janeiro e nas capitais do Sul, começaram a aparecer convenções de condomínio proibindo ou restringindo o uso de varal na sacada. A justificativa é sempre estética. A roupa na sacada prejudica a aparência do empreendimento, desvaloriza os imóveis, cria uma impressão de desleixo. Exatamente a mesma lógica que a Europa desenvolveu há 150 anos. E olha que detalhe importante. Em 2021, o Superior Tribunal de Justiça do Brasil, o STJ, enfrentou casos relacionados a esse tipo de restrição em condomínio. A questão jurídica é delicada porque envolve o direito de propriedade e uso de área privativa, de um lado, e as normas coletivas do condomínio, do outro. Não é simples, e o debate está longe de estar resolvido. Mas o padrão é claro. Quanto mais sofisticado o condomínio, quanto mais alto o preço do metro quadrado, maior a probabilidade de ter uma regra contra o varal visível. A mesma lógica de classe que nasceu nas vielas industriais de Londres no século XIX chegou às sacadas envidraçadas de Alphaville e do Leblon, embalada diferente, mas com a mesma essência. Aqui você pode estar pensando, mas isso não é um pouco exagerado? Conectar varal com preconceito de classe parece forçar a barra. E eu entendo o ceticismo. Mas pensa assim,
Por que a roupa pendurada incomoda quem tem dinheiro e não incomoda quem não tem? Porque nas classes populares ninguém discute se o vizinho tem varal na janela, mas em condomínio de alto padrão isso vira tema de assembleia. O que mudou não é a roupa, é quem está olhando para ela e o que ela significa naquele contexto. Esse é o preconceito, não explícito, não declarado, mas presente na norma, no regulamento, no olhar que avalia. E por falar em classe, tem uma dimensão econômica aqui que precisa ser dita com todas as letras. A secadora elétrica no Brasil ainda é um eletrodoméstico de renda média para cima. Segundo dados do IBGE, a penetração de secadoras nos lares brasileiros é significativamente menor do que em países europeus. A maioria das famílias brasileiras seca roupa no varal, no sol, de graça. Isso não é atraso, isso é eficiência. É aproveitamento de um recurso natural abundante que o Brasil tem e que a Europa, especialmente o Norte, não tem da mesma forma. Quando um apartamento em São Paulo bane o varal da sacada e, implicitamente, empurra o morador para usar secadora, está impondo um custo adicional à habitação. Está transformando uma prática gratuita e sustentável em uma dependência de um aparelho caro que consome energia elétrica, que no Brasil já não é barata. É uma transferência de custo disfarçada de modernidade. E aí você junta isso com outro dado que pouca gente conecta. O Brasil tem um dos maiores índices de incidência solar do mundo. A energia solar que chega ao território brasileiro por hora seria suficiente para suprir o consumo energético do país por muito tempo. E mesmo assim, em certas regiões e certos contextos, a norma social ou o regulamento de condomínio empurra as pessoas a usar eletrodomésticos que consomem energia para fazer o que o sol faria sem custo nenhum. Existe uma ironia enorme nessa equação, mas vamos voltar à Europa por um momento porque tem um desenvolvimento recente que muda o tom de toda essa conversa. A partir da década de 2010, com o debate climático se tornando cada vez mais urgente e central na política europeia, o varal começou a ser reabilitado. Não como nostalgia, não como opção dos que não podem pagar secadora, mas como escolha consciente, como gesto político, como parte de um estilo de vida sustentável. Em países como a Alemanha e Países Baixos, onde a consciência ambiental está muito mais integrada ao cotidiano do que no Brasil, o varal interno ressurgiu como alternativa séria. Organizações ambientalistas calcularam que se todos os europeus substituíssem uma secagem semanal por varal, a economia de energia seria equivalente à produção de várias usinas de médio porte. E em alguns países, essa reabilitação chegou às políticas públicas. A Irlanda, que paradoxalmente é um dos países com clima menos favorável para varal ao ar livre, lançou campanhas incentivando o uso de varais internos. Portugal atualizou algumas normas municipais para facilitar o uso de varal em espaços comuns de condomínios. O varal, que durante um século foi o símbolo do que precisava ser escondido, está aos poucos se tornando o símbolo do que é consciente e responsável. A roda virou, e de um jeito que é difícil não achar irônico, porque pensa na trajetória. O varal foi prática universal de todos. Depois, foi sendo associado à pobreza e ao atraso pela Europa industrializada. A secadora elétrica foi vendida como símbolo de modernidade e progresso. As normas legais e sociais foram se adaptando para reforçar esse padrão. E agora, quando a crise climática e energética jogou luz sobre o custo real de tudo isso, o varal está sendo redescoberto como a solução inteligente que sempre foi. O Brasil, que nunca abandonou completamente o varal, pode olhar para essa trajetória e tirar uma conclusão muito interessante sobre o que significa de verdade ser desenvolvido. Não é ter a tecnologia mais cara. Não é esconder as práticas cotidianas que revelam que a vida acontece de verdade naquele lugar. É ter sistemas que funcionam bem, que são acessíveis, que não desperdiçam recursos que você tem disponíveis. Nesse critério, a corda esticada no quintal da sua avó pode ser mais inteligente do que a secadora de última geração de R$5.000. E a pergunta que fica, a pergunta que eu acho que vale trazer para sua própria vida é essa. Quando você olha para o varal, o que você vê?
você vê algo que precisa ser escondido, algo que envergonha, algo que revela que você não chegou ainda em algum lugar imaginário? Ou você vê o que ele de fato é, que é uma tecnologia simples, eficaz, gratuita e sustentável, que a humanidade levou milênios para desenvolver e que funciona perfeitamente? Porque a Europa gastou 100 anos tentando esconder o varal atrás de normas, de regulamentos, de aparelhos elétricos e de narrativas de modernidade. E agora está aprendendo, às custas de uma crise energética real, que aquela corda com aquelas roupas balançando ao vento não era o problema, era a solução. O varal não é símbolo de pobreza, nunca foi, é símbolo de sol. E o Brasil tem dos dois em abundância. Me conta nos comentários, no seu condomínio ou no seu bairro tem alguma regra sobre varal? Você já se sentiu julgado por estender roupa em lugar visível? E fora disso, você usa secadora ou continua fiel ao varal de toda a vida? Essas respostas revelam muito sobre onde a gente está nessa história. Se esse vídeo te fez pensar diferente sobre uma coisa tão cotidiana quanto estender roupa, deixa o like, que isso ajuda muito o canal a chegar em mais gente que ia gostar desse tipo de conteúdo. E se inscreve se você ficou surpreso ao descobrir que um varal pode ser proibido por lei em países que se consideram os mais avançados do mundo. Porque toda semana tem um vídeo novo aqui, mergulhando nessas diferenças que parecem óbvias, mas que tem histórias por trás que ninguém te contou. E se você ficou curioso sobre como essa mesma lógica de classe e modernidade moldou a arquitetura dos apartamentos brasileiros, o tamanho dos quartos, o jeito que os prédios foram desenhados para separar quem serve de quem é servido, tem um vídeo aqui no canal que vai te prender do começo ao fim. Vale muito.